Olá, bem-vinda, bem-vinda ao Café com Fé, nosso programa semanal aqui no Instagram. E hoje nós vamos falar sobre os 3 níveis de fé. Bom, pessoal, já tomou o café? Já tomou seu café? Como tá aí na sua cidade? Tá friozinho? Bem-vindos! Quem estiver aqui pela primeira vez, deixa eu chegar essa mesa aqui mais perto. Bom, hoje, olá! Como tá aí? Aqui tá friozinho, gente. Eu tô com uma pantufa aqui no pé. Aqui eu tô arrasando, né? Mas embaixo o negócio aqui... tô tampando do frio. Bom, vamos lá. Deixar o pessoal entrar aqui. Mas sabe o que é? Eu acho que lá fora não tá frio, sabe? É porque a minha casa ela é muito fria, no meio do mato. Eu acho que aqui dentro é que faz frio, porque se eu sair lá fora o sol tá até gostoso. Aqui dentro que tá friozinho. Quem tá aqui pela primeira vez? Eu gosto sempre de saber. E depois manda aqui pra mim também qual que é a sua cidade. Quero saber aonde tá chegando aí o Café com Fé, tá? Deixa eu explicar aqui pra quem tá pela primeira vez. Esse é o nosso programa semanal aqui. Nosso quadro de fé. Tem um pouco mais de um ano que a gente se reúne aqui toda terça-feira para um devocional. Um devocional muito especial. E por quê? Porque faz parte dos meus princípios, dos meus valores, da minha vida. Então, desde quando eu me converti, já há 5 anos, eu venho falando de fé no Instagram, até desde quando eu tinha loja. E aí foi algo que veio mesmo com a transição de carreira, tá? Então não é modinha, esse Café com Fé aqui não é uma modinha, é realmente algo que eu vivo e é uma direção do próprio Deus, até porque eu não queria fazer de jeito nenhum Café com Fé, mas estamos aqui e tem abençoado muito as nossas vidas. Então, nesse horário aqui, na terça-feira, 8 horas da manhã, a gente não vai falar de moda, de estratégias, tá? Isso nós vamos falar em um outro horário, nos stories. E a gente, essa semana vai ser quarta, quinta, sexta e segunda, 8 e 7 da noite, tá bom? Aí, não sei se você caiu aqui de paraquedas, mas eu tenho certeza que você veio aqui, quem te trouxe foi o próprio Deus. E se você achar, né, que faz sentido, será um prazer e seja muito bem-vinda a ficar aqui com a gente nessa meditação. Eu gosto de explicar porque sempre tem muita gente nova aqui, né? Tá muito frio aí, Rondônia, Márcia, Araguaiana, que delícia, Joinville, Santa Catarina, Brasilzão aqui. Bom, então... e pra quem, primeira vez por aqui, Espírito Santo Serra. Emilu Store, bem-vinda, viu? Seja bem-vinda aqui ao Café com Fé. Primeira vez também aqui Fortaleza, Ceará. Fenili Oficial, bem-vinda, bem-vinda. Camusim, eu tenho uma aluna aí de Camusim. Josi, olha, minha memória tá boa. Caruaru, Araçatuba, que delícia, gente. Rio Grande do Sul, nossa, Rio Grande do Sul, Bahia, que delícia. Bom, vamos lá, a gente vai começar aqui então. Eu preparei uns slides aqui que eu fiz, pra não esquecer de falar nada, que hoje tá muito forte, gente. Primeira vez, Visconde, Rio Branco, Minas Gerais. Também sou mineirinha, sou de BH, hoje eu moro em Betim, tá? Muita gente pela primeira vez aqui. Anderson, bem-vinda. Paloma Souza, seja muito bem-vinda, viu? Sejam bem-vindos todos vocês aqui ao Café com Fé. Espero que possa esse Instagram aqui não só te ajudar na sua loja, mas também na sua vida. Esse é um dos propósitos aqui do nosso Instagram. Vamos fazer uma oração? Quem tá aqui pela primeira vez, deixa eu também explicar, tá? Não sou pastora, não sou missionária, não tenho nenhum título e nenhum cargo, tá bom? Só sou uma apaixonada por Jesus mesmo e medito na palavra e a gente tá aqui trocando e toda orientação vem dele, tá bom?
porque às vezes tem a dúvida aí, né? Então eu gosto de explicar também. Então vamos fazer uma oração pra gente começar, porque quem tem que falar não sou eu também me coloco no seu lugar e tô aqui pra aprender tanto quanto, né? Então a gente tem que convidar o Senhor Jesus, que é Ele que tem que nos orientar, Ele que é o dono da sabedoria, Ele tem que nos ensinar aqui, né? Como viver nessa terra. E aí a gente sempre começa com uma oração aqui, tá bom? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por essa manhã, por mais uma terça-feira desse devocional que o Senhor tem nos dado de presente aqui, nos proporcionado esses momentos tão especiais. Aliás, os momentos mais importantes da nossa vida é quando a gente para ouvir o Senhor, assim como Maria o fez, né? Marta e Maria estavam ali, me lembrei aqui agora. O Senhor estava na casa delas e Marta estava preocupada em arrumar tudo para deixar a casa bonita, ornada, mas Maria escolheu a melhor parte, que era sentar aos teus pés e ouvir as tuas instruções, ouvir os teus ensinamentos. E assim nós nos fazemos como Maria. Nós estamos aqui para que o nosso ego, o nosso eu venha diminuir para o Senhor crescer. Se o Senhor precisar exortar, o Senhor pode exortar. O Senhor venha nos ensinar e nos mostrar o caminho que te agrada, o caminho que nos leva à paz, o caminho que nos leva à salvação, o caminho que nos leva a ser testemunhas do Senhor e viver a plenitude que o Senhor prometeu. E que possamos nos submeter às suas orientações com amor, com temor, e assim resplandecer a tua luz sobre a humanidade, sobre o planeta, sobre as pessoas que estão sofrendo. E eu peço que o Senhor possa levar essa palavra nos 4 cantos da terra, que o Senhor venha usar cada um de nós que estamos aqui para distribuir, para compartilhar com as pessoas que necessitam, e só o Senhor sabe quem são. Então coloca essas pessoas no nosso caminho, e que não seja só uma live, mas que seja um momento de transformação de vida e a revelação da tua grandeza, que possamos criar raízes fortes espirituais na tua presença e assim vencer todo e qualquer obstáculo, a fim de que o teu nome seja honrado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Gente, olha só, nós vamos falar hoje aqui sobre os 3 níveis de fé, e vai ter alguns versículos aqui, se você quiser anotar depois para meditar na sua casa, tá? E aí a gente vai avaliar em qual nível de fé nós estamos. E o bacana é que em qual nível a gente estiver, nós podemos alcançar o nível mais alto. Não existe essa questão assim, né, de pequena e grande fé, né? Quando o Senhor Jesus disse isso até para Pedro, né, e para os discípulos, ele quis dizer que pessoas usam mais e pessoas usam menos, porque todos nós recebemos o mesmo nível, né? O mesmo nível de fé. E aí, todos nós recebemos a mesma medida de fé. E aí existem esses níveis, e cada um usa conforme aquilo que acredita, né? E conforme aquilo que está, o quanto ela crê na palavra. E crer é realmente praticar. E a gente sabe que o significado de fé é você acreditar sem duvidar. É sem duvidar nada. E ontem eu estava até assistindo, não sei se vocês conhecem, essa palavra que até foi o Thiago Brunet, ele estava falando sobre isso, e eu achei tão forte. Eu falei, gente, muito forte. Eu vou levar para o Café com Fé pra gente meditar também e colocar em prática na nossa vida, né? E aí eu vou colocar aqui que eu fiz um slide meio tosco aqui nos stories mesmo. E aí a gente vai avaliar e ver o que a gente precisa fazer para realmente mudar o foco e praticar esse nível mais elevado de fé, que é o que realmente traz resultado aí para nossa vida, né? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, depois eu vou até colocar o versículo. Eu vou tirar os comentários aqui só porque senão vai atrapalhar vocês de ler, né? Peraí. Ficou meio embaçado, né? Olha só, o nível 1 de fé, qual é?
É a pessoa que acredita porque tá todo mundo acreditando. Aquela pessoa, sabe aquela pessoa, Maria vai com as outras, que faz porque o outro tá fazendo? A gente vê isso muito acontecendo na política, né? Tá todo mundo votando, então eu vou votar também. E vai por onde tá indo a maioria mesmo. E ela não sonhou com aquilo, ela não entendeu a profundidade. E o benefício disso, como eu escrevi aqui, né? Essa pessoa pelo menos saiu do lugar. Porque qualquer nível de fé vai exigir que você saia do lugar, que você saia da zona de conforto, né? E sair da zona de conforto a gente sabe que é difícil. Então tem esse benefício aí. Porém, ele não é suficiente, né? Por quê? Porque essa pessoa que ela usa esse primeiro nível de fé, que é acreditar, porque tá todo mundo acreditando, ela não consegue suportar os processos, ela não consegue permanecer, ela anda para frente olhando para trás. E um caso na Bíblia que mostra isso é até o povo que saiu da terra lá do Egito rumo à terra prometida. Eram ali mais ou menos 2 milhões de pessoas. Eram muitas pessoas, né? E essas pessoas seguiram quem? Seguiram Moisés. Moisés, quando saiu ali do Egito, ele creu de verdade, ele sabia o que estava fazendo. Ele foi pela direção do próprio Deus, ele não foi seguir ninguém. Só que o povo seguiu Moisés, né? E aí, como eu escrevi aqui, não consegue suportar os processos, não sonhou com aquilo e vai na igreja. Isso acontece muito. E a maioria das pessoas, infelizmente, estão nesse nível que eu vou, porque você foi na igreja? Porque minha mãe foi, porque minha amiga foi, ou então é moda, né? Nossa, eu acompanho algumas pessoas que falam de fé, então a sacada é falar de fé, é falar de Deus ali, e vai pelo modismo, ou vai porque a família foi, e às vezes nem a vontade dela, mas às vezes até a família impõe aquilo, né, obriga, e aí a pessoa não vai suportar, não vai sustentar, porque quem convence alguém de fazer alguma coisa não somos nós, é o próprio Deus. É a mesma coisa que de você querer realmente, eu só vou entregar minha vida para Jesus, eu só vou na igreja se o meu marido for. O que meu marido vai falar? Então, você está apoiando a sua fé em outra pessoa. E depois, quando dá tudo errado, você vai murmurar, vai reclamar com essa pessoa. Não foi assim que o pessoal fez quando saiu do Egito? O primeiro problema que vinha, eles murmuravam, reclamavam com Moisés. Se eu tivesse ficado lá, por que você me trouxe aqui para poder morrer? Ou seja, estavam seguindo a multidão, estavam seguindo Moisés e não a Deus, né? E um dos problemas disso é que essas pessoas que só fazem por modismo, que só fazem porque o outro está fazendo, além de não conseguir sustentar, elas são péssimo marketing mesmo para o reino de Deus. Por quê? Elas falam, divulgam, mas não mostram, oscilam demais, sabe? Você vê na fala, mas nas atitudes, às vezes nas reações, que falta algo. Às vezes a maioria das pessoas não consegue nem enxergar, porque não estão no nível 3 para discernir. Porque o Espírito de Deus, ele nos traz esse discernimento. A gente consegue, não para julgar, mas você consegue filtrar, até porque o próprio Deus nos orientou a vigiar quanto aos falsos profetas, para que a gente vigiasse para não ser enganado, para as pessoas que se fazem de Deus, porque o diabo ele se disfarça de anjo de luz. Então, esse filtro para você trazer a medida, e o próprio Deus falou que ele faria separação entre os que servem e os que não servem. Mas é tão sutil, mas quem está no nível 3, né, quem tem intimidade com Deus, consegue filtrar e saber, poxa, se essa pessoa realmente está na fé ou não. Não a título de julgar, mais uma vez, mas para você saber em que lado está indo, escolher endireitar os seus caminhos e ir pela rota certa, para você não ser influenciado por um mau testemunho. Então, essas pessoas são esse péssimo marketing, porque não mostra o resultado dessa fé sobrenatural. E ainda, se essa pessoa que ela está seguindo fez alguma coisa de errado, ela também faz de errado. Porque
não tem um foco, não tem um objetivo. Tá fazendo porque tá todo mundo fazendo. Tá dando pra pegar? Vou tirar os comentários aqui. Eu vou voltar aos comentários. Como eu coloquei aqui, se alguém for no caminho errado, ela também vai. Quantas pessoas, porque alguém escandalizou o nome de Deus, parei agora, vou ficar aqui onde eu tô mesmo, né? Porque olha só, o fulano era tão de Deus, sim, também não vou mais não. Olha só que escândalo, também não vou fazer mais não. Oscila, não tem uma fé firme, porque não tá olhando para onde? Para o alvo, não tá olhando para o Salvador, não tá olhando para o Criador. Então essa pessoa ela tem mentalidade de sobrevivente. E qual que é o malefício disso? Ela não vai entrar na terra prometida e não vai alcançar resultado nenhum. Isso a gente pode avaliar também na nossa vida, né? E vamos pegar um parâmetro quanto a loja, né? Às vezes, eu vou abrir loja porque vender roupa, acho que dá dinheiro, né? Acho que vender roupa é fácil. Fulano tem, minha amiga tem, minha prima tem, a família inteira tem loja de roupa, ou então vem só pela necessidade, é normal, gente, e tá tudo bem ter esse nível de fé aqui, mas o problema é esse, é que não consegue suportar os processos, porque dói, dá trabalho empreender, aí depois que você abre a loja, você vê que não é aquilo tudo que você pensou, que tem que às vezes dormir menos, que tem que ralar demais, né? E que não é só vender roupa, a gente sabe que é muito mais do que isso. E ali você vai vendo realmente como é que funciona. Mas no meio do caminho você começa a reclamar. Pra quê? Pra que eu fui fazer isso? Por que eu saí desse lugar? E foi exatamente isso que as pessoas que saíram ali, que Deus tirou do Egito, fizeram. Eu vou até colocar aqui o versículo pra gente meditar aqui, ó. Olha só, lá em Êxodo 16, a gente vê a história, né, de Moisés ali em Gênesis e Êxodo, né? Olha só, saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou. Quantas pessoas? Todas elas. Todo mundo foi atrás de Moisés. Todo mundo foi. Tá todo mundo indo? Eu vou ficar aqui pra quê? Deixa eu ver o que vai dar. Eu vou ir atrás da galera. E aí, quando vinha qualquer problema, todo mundo murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Sobrevivente, né? Aí tava naquele nível, já tinha recebido um pouquinho ali e pra mim já tava bom. Aí teve que suar um pouquinho mais, e não consegue visualizar o que tem lá na frente, não tem esse objetivo e nem a grandeza do reino de Deus, então não tem não se motiva a isso, não vê a recompensa de sacrificar, de pagar o preço pela fé, porque não vai viver oscilando, dependendo da fé dos outros, dependendo do que o outro vai falar, dependendo da opinião dos outros. Quantas pessoas são tão inseguras que, mas e o que fulano vai falar? E o que se fulano pensar isso? Nossa, mas se duvida o tempo inteiro e acaba desistindo mesmo, e acaba entrando num meio de um redemoinho que só vai afundando ela. Porque ela se baseia na fé dos outros, porque ela depende das pessoas, depende da opinião alheia. E não é isso que Deus quer pra gente. Então, esses são os malefícios do nível 1. O único benefício saiu do lugar. E aí a gente entende que nos 3 níveis de fé e na vida, tudo exige sair da zona de conforto para que a gente possa ver algo diferente acontecer na nossa vida. A gente tem que fazer coisas diferentes, e na fé não é assim, né? Então, quem dera tivéssemos, e na fé também é assim, quem dera tivéssemos morrido pelas mãos do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Deixa eu voltar aos comentários, que eu gosto que vocês também participem, né? Que vocês também escrevam aqui. Então, esse é o problema. E aí, a gente entende que
olha só qual que é a porcentagem de chance, né, dessa pessoa dar certo. Quase zero. Você vai ver lá no terceiro nível de fé que só 2 pessoas entraram na Terra Prometida. Por quê? Elas decidiram sair daquele estágio, viver o processo e entenderam a recompensa de pagar o preço. E tudo na vida tem um preço a ser pago, né? Quando eu falo preço, eu não estou falando de físico, estou falando do esforço, da dedicação, do sacrifício, do abrir mão, né? Então, o povo vivia escravizado e eles estavam ali lembrando da comida que eles comiam, boa, e esqueceram tudo de ruim que eles viviam, né? E é aquela pessoa que ela olha pra frente e olha pra trás. Será que vale a pena? Será que eu vou? Ela tá olhando pra frente, mas ela tá olhando pra trás, para aquilo que ficou. E o que ficou pra trás, ficou. Não vai mudar em nada na nossa vida hoje. Apenas ressignificar para poder fazer além, para poder fazer diferente, né? Então, deu pra entender aqui esse primeiro nível de fé, que infelizmente a maioria das pessoas estão nele, né? Ou então tá no automático mesmo. Poxa, eu tô vendo fulano falar ali, fulano falou que eu tenho que ler a Bíblia todo dia. Então tá, de manhã eu vou lá, vou ler um versículo, aí fica com sono. Você quer ter sono, é abrir a Bíblia pra ler, né? Que o sono vem na hora. Aí não entendeu nada, desistiu, tô entendendo nada. Aí não consegue sustentar, porque também não consegue ler todos os dias, porque não conseguiu visualizar a recompensa, o quanto isso é um alimento para nossa alma, né? Isso não é físico. E a palavra não é uma história, ela é verdadeira e ela funciona na vida daquelas pessoas que creem, praticando, sem duvidar. Agora a gente vai entrar aqui no terceiro nível, ou no segundo nível. Coloquei aqui, né, no nível 1. Resultado da fé do nível 1, da fé Maria vai com as outras, não vai entrar na terra prometida. Anda para frente, olhando para trás. Qualquer coisinha ela vai murmurar, ela vai reclamar. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu tirar aqui. E isso acontece com a gente o tempo inteiro, né? Eu vou dar um exemplo aqui até da escola. E eu não tenho problema nenhum em falar com isso, porque eu sei muito bem do meu comprometimento com as minhas alunas, né? E quem não tem cliente problemático, né? Quem não tem? Que atire a primeira pedra. Então, assim, até ontem eu passei por isso, que tem uma pessoa que ela entrou na escola, acho que foi em novembro, né? E desde novembro a gente vem tentando ajudar essa pessoa a progredir, né? Porque a gente se preocupa não com o aluno que entra apenas ali e compra, porque entrar é o primeiro passo, depois você precisa colocar em prática. Então eu tenho uma equipe que fica ali, olha, se fulano não está estudando, entra em contato, vê o que está acontecendo, por que ela não está fazendo as aulas, vamos entender, vamos ver como que a gente pode ajudar. E essa pessoa, desde quando ela entrou, ela já está dando um certo problema. Por quê? Você, como toda compra, tem direito com 7 dias, a gente sempre fala isso, com 7 dias de pedir o seu dinheiro de volta, né? Essa é uma garantia incondicional. E a gente dá uma garantia condicional também, que é se a pessoa ela estudar a escola inteira e ela colocar em prática, ela não tiver resultado, a gente devolve todo o dinheiro, ainda mais R$500, porque a gente sabe do que entrega, a gente sabe do nosso comprometimento. E aí, então, provavelmente, essa pessoa foi do nível 1 e entrou no oba-oba, entrou na emoção, porque tava todo mundo fazendo, tava todo mundo indo, então vou ver de qual é que é. E quando chegou lá, viu que não era mamão, tem mão na massa, tem suor e não quer pagar o preço, né? Então, desde então também não sei o que tá passando, né, na vida dessa pessoa, o que tá acontecendo. E como empresa já tinha passado, né, os dias ali da devolução do recurso. E aí, então a gente foi o tempo inteiro tentando ajudar
Dei mentoria pelo WhatsApp, mandei um monte de áudio, coisas que provavelmente em outros métodos a pessoa não tem muito acesso ao mentor, não. Mentorias pelo WhatsApp, mentorias pelo Telegram, analisei perfil de Instagram, dei dica aqui, dei dica ali. Beleza, passou um tempo, mais uma vez tentando recuperar o dinheiro de volta. Como empresa não tem como a gente fazer essa devolução. Eu, Mayara, a pessoa da Mayara, devolveria para você agora, porque eu não quero aluno sem resultado, aluno que não quer viver os processos, não tem interesse nesse tipo de aluno. Mas a empresa da Mayara não pode fazer isso, porque isso não é profissional. Não foi isso que a gente, combinou. Então, você vê que foi pela emoção, foi porque todo mundo fez e o tempo inteiro ali reclamando. Reclamando porque, tô frustrada, não era o que eu esperava, não. E aí atribuindo a culpa onde? No mentor, na escola. Então por que tem gente que tem resultado e você não está tendo resultado? Então alguma coisa por trás tem. Ou você não quer viver os processos, você não quer pagar o preço de estudar, ou não sei se é algum problema, financeiro, enfim. Mas a gente tem que assumir. Mas é isso que acontece quando a gente faz porque tá todo mundo fazendo, a gente vai sempre atribuir a culpa a alguém, a um terceiro. Todo mundo tem culpa, a pessoa não consegue enxergar o erro dela, né? E aí eu até dei um exemplo pra pessoa. Olha, vamos pensar aqui uma cliente, vamos pensar aqui uma cliente, vamos lá. Pra você ver que não é pessoal, se coloque aqui, vou tentar virar aí pro seu lado, tá? Uma cliente vai na sua loja, ela compra lá de você em novembro um look. E aí ela tava louca com aquele look, ela comprou, levou pra casa. E você ajudou ela ali pelo WhatsApp, você ajudou ela a montar looks, você ajudou ela a você ajudou até no penteado que ela poderia estar usando com aquele look, a maquiagem, o sapato, você ainda ajudou ela a usar o look que ela comprou com você, para multiplicar dentro do guarda-roupa dela. E por um tempo você foi ajudando ela, orientando ela ali pelo WhatsApp, foi ajudando. E depois de 6 meses, ela te manda uma mensagem e fala pra você assim: olha, fulana, eu estou frustrada com essa roupa. Não era nada do que eu pensava, não era o que eu queria. E eu não quero mais essa roupa. Não quero mais essa roupa porque, nossa, foi um erro pra mim. Foi um erro, não é nada daquilo que eu pensei essa roupa. Você como lojista, o que você ia fazer? E um detalhe, essa cliente usou a roupa. E aí? Você ia devolver o dinheiro para ela? Ou você ia tentar solucionar de outra forma? Então, assim, é bacana a gente fazer... aí eu fiz ela pensar, né? Não sei também qual conclusão tomou, mas é o mesmo parâmetro. Então, a gente vê que tudo na vida a gente tem que ter muita certeza para depois lá na frente até ver o propósito, o objetivo por trás daquilo que a gente está fazendo. Claro que ainda sempre perguntar a Deus da direção, né? É da tua vontade, é do teu querer, e aí você está se submetendo a Ele está sendo o seu Senhor. Porque quando a gente faz as coisas na emoção, no oba-oba, porque tá todo mundo fazendo, vai vir a frustração e a gente vai atribuir isso aos outros e não vai assumir que a culpa, na verdade, é nossa. E ainda, com certeza, aquele povo ficava falando de quem? De Moisés. Ficavam ali. E eles fizeram intriga entre eles ali, Moisés. E pode ter certeza que essa pessoa também vai falar mal da escola. Mas por que não consegue assumir a sua responsabilidade, né? Vamos entrar aqui na segunda nível de fé. Então, a gente pode trazer esse parâmetro do primeiro nível de fé para várias situações na nossa vida, né? A gente só buscar ter esse discernimento aí para saber lidar com isso. Tem gente que quer resultado, mas não quer pagar o preço. Exatamente. Muita gente quer viver as promessas de Deus, quer receber o tudo dele, mas quer dar o que sobra. Não quer dar nada. Ou quer para ontem. Ou quer que Deus faça a parte dela. E a vida com Deus é parceria. Ele não vai fazer a nossa parte. Ele vai dar a direção. Quem tem que dar os passos somos nós, né? Você pediu o sonho, ele colocou o sonho dentro de você. E aí, ele vai te dar os recursos. Quem vai fazer o bolo, quem vai fazer dar certo, aí é
o nosso esforço, é a nossa dedicação. É o quanto a gente está valorizando aquilo que ele nos deu. E esse tipo de pessoa do nível 1 não valoriza. Por que Deus vai abençoar? Vai dar as coisas para essa pessoa, porque se ela vai dar presentes para essa pessoa, vai cumprir a palavra dele na vida dessa pessoa, se ela não vai valorizar. E eu tenho esse tipo de pessoa dentro da minha casa, da minha família. Minha família não valoriza nada que faz. Esquece, vem um problema, a pessoa esquece tudo que recebeu. Tudo que você já fez para ela, ela esquece. Porque oscila, não tem raízes espirituais. Então falta alguma coisa. Então a gente vai avaliar o nosso eu. Nós estamos oscilando, a gente está tendo autorresponsabilidade, ou a gente sempre está atribuindo um terceiro. É o Instagram, é a minha família que não me apoia, é fulano, é porque estão me criticando. E aí, vamos ser autorresponsáveis, né? E avaliar isso na nossa vida. Isso também está atrelado à nossa condição espiritual, à nossa maturidade espiritual. Porque o primeiro pilar da nossa vida, gente, é o espiritual. Se o espiritual não estiver bem, então não adianta. Eu já tenho muito resultado só com a aula grátis. Imagina nas pagas. Geisa, nós vamos fazer live, hein? A sua live vai ser de fé, porque aí ela tem um testemunho para contar pra gente aqui. Top. Vamos lá. No nível 2. Entrar no nível 2 aqui. Eu acredito porque vi. E a gente tem um caso aí muito famoso que é o de Tomé, né? Então, muita gente conhece. E a maioria das pessoas que começaram a seguir Jesus foi nesse nível aqui, nesse estágio, né? Viu um milagre e, nossa, poucos ou raríssimo alguém fala, nossa, esse homem, ele é muito sábio, ele é muito inteligente, eu vou andar com ele por isso. Não, na época... eram os milagres, as maravilhas ali, o que ele operava. Uau, a pessoa viu e acreditou. Eu já fui essa pessoa e, inclusive, eu entreguei minha vida para Jesus por conta de um testemunho. Então, você viu acontecer na vida de uma pessoa. Eu vi um casamento sendo restaurado, eu vi uma vida sendo transformada, uma vida da minha melhor amiga que mora fora, mora nos Estados Unidos. E eu ouvi a história dela e isso me impactou. Eu falei, uau, isso realmente acontece. De fato, eu estou vendo aqui, então vale a pena mesmo, né? Então vale a pena mesmo. Então ela acredita porque ela viu. Mas qual que é o problema desse nível de fé aqui? Porque se ela não vê mais, ela não vai acreditar. Qualquer coisinha ela vai colocar a culpa em Deus. Deus não existe. Ele me esqueceu. Porque ele não tá nem aí pra mim. Olha o que eu tô passando, olha o que eu tô vivendo. E ele não faz nada. Então eu sou um nada mesmo. Eu sou uma derrotada. Porque ela só acredita enquanto tá vendo. Ela não consegue sustentar. Então quando ela deixa de ver, ela para de acreditar. Vem o primeiro problema, vem a primeira tempestade, ela desaba. Ela murmura, ela também reclama. Também tem essa questão de murmuração, de reclamação, de se fazer de vítima, de se fazer de coitada. E acha que o problema dela é o pior da terra. Tem histórias que a gente vê e fica com vergonha de reclamar. Tem casos de pessoas que eu vejo e eu falo, meu Deus, nossa, obrigada, Senhor. Até quando eu não era convertida, eu passava na rua, quando eu via alguém às vezes, né, alguma pessoa deficiente, ali aleijada, eu falava, Deus, obrigada, porque eu sou perfeita. E a gente acha que nós somos a última Coca-Cola do deserto. Nosso problema é sempre o maior de todos. Então, não consegue sustentar também. Não tem raízes espirituais. Tá faltando maturidade, tá faltando intimidade, tá faltando foco e colocar como prioridade a vida espiritual. Porque, gente, a pessoa, ela consegue sustentar na força do braço dela até um tempo. Então, tem gente que pode entra aqui na live e fala, tem tempo não. Nossa, falando de Deus, coisa chata. Porque ela acha que consegue as coisas na força do braço dela, mas na hora, pode ter certeza, não tem vida completa. Quantas pessoas aí que são milionárias, mas tem a família ali dentro de casa, né? Quando eu falo famílias, é ela e o marido dela, porque quando ela casa, o restante é parentela, vira parentela. Mas aí dentro da casa dela ali, o casamento, o filho, não consegue dormir,
tem um buraco dentro da alma, não é feliz, ansiosa. Então não tem raízes profundas espirituais, não tem intimidade com o Criador, não tem, em outras palavras, o batismo com o Espírito Santo. Então, e olha só também o problema dessa pessoa, que ela não basta só ver o milagre, não, alguém precisa convencer ela, né? Então, peraí, ver um paralítico sendo curado, mas também, né, pode ser que essa pessoa não era paralítica e aí isso aí é um teatro. Sei, duvida. Essa pessoa precisa ser convencida do milagre. E aí nós vamos ver aqui em João 20, quando Jesus ele ressuscitou e apareceu para os discípulos. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles, estando as portas trancadas. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Como que Jesus entrou naquele lugar se as portas estavam trancadas? Jesus provavelmente, a paz seja convosco, apareceu ali. Um milagre aconteceu. As portas estavam trancadas, ele passou, atravessou a porta, alguma coisa ali aconteceu. E logo disse Tomé: Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Para de duvidar e creia. Respondeu Tomé: Senhor, meu Deus. Disse Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Ou seja, Jesus já captou na mente de Tomé que não bastou ele aparecer com um passe de mágica. Ele ainda olhou para Jesus e falou: será? E Jesus falou: põe a mão aqui, ó. Tem gente que você precisa ainda convencer ela de que aquilo é verdade, de que aquilo realmente é um milagre. E basicamente também não consegue ter raízes espirituais. Tá tudo bem a gente começar por aqui, porque é até uma forma de Deus atrair as pessoas até Ele. Ele usa testemunhos, sim, né? Já usou meu testemunho para ajudar tantas pessoas, e assim Ele vai e quer que a gente seja testemunha viva dele aqui nessa terra. Mas para que a gente venha aumentar o nosso nível espiritual, você não pode aceitar a mesma fé de ontem, nem a mesma fé de hoje na sua vida. Todos os dias você precisa buscar aumentar o seu nível espiritual. Não existe estabilidade na fé. Ela tem que estar em movimento todos os dias. Por isso que Jesus fala: vigiai e orai. Vigia primeiro. Aquele que está de pé, cuida para não cair. Não se ache a super mulher de Deus. Não, porque eu já tenho anos de igreja. Não, porque a minha família inteira é da igreja. Não, porque eu conheço a Bíblia inteira. Isso não é suficiente. A sua fé tem que estar em movimento. Ela é prática. A gente precisa agir. E através das nossas reações. E até quando tá dando tudo errado, que a gente mostra se tem fé ou não. Porque falar que tem fé é lindo, maravilhoso. Mas na hora de colocar em prática, a hora que você tem que ali perdoar, porque pra você perdoar a pessoa que você tem mágoa, você tem que ter fé também. Para obedecer a Deus, você tem que ter fé. Tem que ter fé, minha amiga. E a fé, ela é prática. Tem que ver. Jesus tem que ver você manifestando ela. Em outras palavras, né? Então, aí que a gente já vê no finalzinho desse versículo que estamos entrando no terceiro nível de fé. Felizes são as pessoas que não viram. Vou ativar os comentários para vocês mandarem aqui. Felizes são as pessoas que não viram e creram. É acreditar mesmo, sem duvidar, sem amar mais o meu problema. Não, mas sabe como que é? Tá assim, assim, assado. Quantas vezes eu escuto isso de lojista? O que vão falar de mim? Não, sabe por que eu não faço vídeo? Não, porque eu tenho 3 filhos. Então não dá tempo de fazer. Mas quantas alunas eu tenho que tem 3 filhos e consegue, tem resultado? Não, mas sabe o que é? Não, porque é o meu corpo. Não, porque eu não sou tão bonita quanto. Não, porque o a mais
não tem raiz, não tem. Aí quando ela vê o testemunho de alguém, ela até se motiva ali. Não, realmente, olha, uma pessoa com o mesmo problema que o meu, o mesmo caso que o meu. Vou lá e vou fazer também. Aí a gente mistura o primeiro nível e o segundo nível, né? Veio o primeiro problema, ela já... Não, realmente, eu acho que não é pra mim. Já desiste. E na fé é a mesma coisa. Se a gente não for persistente, perseverante, não vamos alcançar a terra prometida. De novo, eram 2 milhões de pessoas. 2 entraram na terra prometida. Só para você ter um parâmetro de quantas pessoas alcançam resultados com a fé. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Bati perna no braço com meu bebê de 5 meses no braço de madrugada até o meio da manhã, quando dei meu passo de... eu também já fiz isso assim, com a minha irmã. Minha irmã, quando ela ganhou a minha sobrinha, eu ainda tinha loja, a gente viajava junto. De madrugada, ela com a menina no colo, a gente ficava revezando, né? Que a menina pesava, ela segurava ali, depois eu segurava um pouquinho, depois meu cunhado segurava um pouquinho. Enquanto tiver desculpa, porque historinhas que convencem, né? Aquelas historinhas que vêm na mente, que a gente, que nos convence de que não. Que a nossa mente tem um poder de criação gigantesco. Você pode conduzir ela para onde você quiser. Por isso que a gente tem que andar com pessoas que nos ensinam a enxergar, né, a nossa capacidade, para que a gente possa estar ali munido. E se você quer entrar no terceiro nível, você tem que estar munida disso. Andar com essas pessoas, né, pessoas de fé, pessoas positivas, pessoas que têm os mesmos desejos que você. Na sua casa, as suas prioridades. A sua Bíblia não pode ficar só aberta ali na cabeceira da cama. Não, você tem que viver aquilo, porque aqui não é mais umas historinhas. Gente, isso aqui, a palavra, ela é espírito e vida. Quem crê e praticar vai alcançar. E crer é obedecer. As raposinhas destroem os grandes sonhos. Mas destrói os grandes sonhos de quem permite, de quem não tem certeza de onde quer chegar, né? Eu sei que não é bom, gente. Vai falar que é bom, né? Se eu ouvir uma palavra, pô, não é pra você não faça isso. Eu sei que não é, né? Nós somos pessoas, né? Que de carne e osso, temos sentimentos. Desculpa o barulho aqui. Temos sentimentos, mas aí a gente tem que ressignificar aquilo. Fazer um download, descartar, pedir a Deus ouvidos descartáveis pra gente absorver o que é dele e expulsar o que não é. Vamos entrar aqui rapidamente no terceiro nível de fé. Vamos ver se vai dar pra falar aqui que o pessoal começou com a obra aqui em casa agora. Vamos ver se vai dar aqui. Aí a gente entra aqui na fé de Abraão, o pai da fé, né? Romanos 4, depois você pode ler aí na sua casa. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe foi dito. Assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade das promessas de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Eu acho que eu vou ter que ir para outro lugar ali. Abraão, ele creu contra a esperança. Ele já tinha 100 anos e Deus falou que ele ia ser pai de reis. Reis iam vir dele, descendências iam vir dele. Contra a esperança, aí está o segredo, a chave. Abraão, contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Então, o terceiro nível é você acreditar sem duvidar. Não importa o que falam, não importa se vão ou não, não importa se Deus fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus também. Quando você entrega a sua vida por completo, o que vem é lucro. E por isso que Deus deixou esse exemplo aqui de... Deixa eu ir. Peraí, gente. Peraí. Tá dando pra vocês me ouvirem? Eu acho que eu vou ali pro outro lugar, porque o pessoal começou a fazer uma obra aqui. Mas a gente já tá finalizando aqui, tá? Eu vou só colocar aqui o terceiro nível pra vocês verem. O nível 3.
é uma pessoa que ela acredita sem duvidar. Se Deus fizer ou não, a pessoa continua acreditando. Se a entrega é verdadeira, tudo que vier é lucro. Então, tudo que vier, tudo que acontecer na sua vida, quando você se entrega de verdade, não importa o problema. Mas veio o diagnóstico do médico, não importa, eu vou vencer. Não importa, a vontade de Deus vai ser feita e eu vou lutar por isso. Nossa, mas olha como está a minha vida. Não importa, eu sei que eu tenho crido. E aí, se você vive debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque o Salmo 91 é para quem vive no esconderijo do Altíssimo, não é para qualquer pessoa, não. É para aquele que vive no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo é esse aqui, ó. A palavra. Não é para quem está debaixo do teto da igreja. É para quem vive debaixo da palavra. Nós somos a própria igreja de Cristo. E a pessoa, quando ela acredita fortemente, ela sabe o nível da entrega de Jesus na cruz, o sangue derramado, o que ele significa, ela acredita e não murmura. Se tá difícil, ela louva. Deus ainda fala com a gente na Bíblia, né? Alegrai-vos por passar por tribulação. Se alegrem. Se tá tudo difícil, se alegra. Louva, agradeça. Tem gente passando um problema muito pior. Muito pior. E aí as murmurações vão atrasando. Você vê que Deus ele teve uma paciência com aquele povo. Nossa, Deus teve paciência demais com aquele povo. Tava frio, eles reclamavam. Ai, lá no Egito tinha carne. Deus mandou carne, saiu carne até nas narinas do povo. Cadê a água? Deus abriu o mar vermelho pro povo. O povo só... E eles poderiam misturar ali com nível 1 e nível 2, né? Porque enquanto tinha um milagre, eles criam. Mas dava tudo errado, eles murmuravam e reclamavam. Por fim, Deus falou, não tem mais jeito pra esse povo, não. Uma caminhada que era para ser ali de alguns dias, durou anos. E mesmo assim, morreram no deserto. E é assim que vai acontecer com as pessoas que não estão nesse nível aqui, de acreditar sem duvidar, do verdadeiro significado da fé. E aí essa frase a gente tem que até anotar. Se a entrega, se você se entregou de verdade, se você é cristão, que às vezes as pessoas me perguntam, né? Você é evangélica? Você é crente? Eu não sou nada, nenhuma nomenclatura. Eu sou cristã. O que é cristã? É quem é de Cristo e pronto. Jesus não fez essas divisões assim de que você é isso, você é aquilo. Não, nós somos uma unidade. Então, se a entrega é verdadeira, tudo que vier na sua vida é lucro. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então é aquele versículo aí. Tudo que vier é permissão dele. Ele permitiu. Então a gente tem que avaliar. Opa, por que isso está acontecendo? Será que eu estou afrouxando na fé? Será que eu tenho que buscar mais? Tenho que sacrificar mais? Eu tenho que dar mais atenção para essa área? Aí a gente é autorresponsável. Não fica atribuindo a terceiros a culpa da falta de resultado, dos problemas. Mas o problema é do meu marido, o problema é do meu filho, o problema é a minha internet, o problema é o meu celular, o problema é a minha cidade, por isso que eu não vendo. O problema tá na minha cidade. Não, o problema tá no cliente. O meu cliente não tá aqui no Instagram, ele não quer comprar no Instagram. Desculpinhas que a pessoa vai se alimentando daquilo para se convencer de que ela não quer sair da zona de conforto mesmo. Que é mais fácil se alimentar dessas desculpinhas e ficar paralisada do que tomar um impacto desse que a gente está tomando nessa live aqui e sair e agir. E fazer o que tem que ser feito, a nossa parte, que ninguém vai fazer. Deus pode fazer tudo por nós, de menos a nossa parte. A terra, ela não suporta o peso da fé do terceiro nível. Nem a terra, nem as portas de bronze, nem nada, nem o inferno, nem o que está debaixo, nada consegue suportar o poder da fé de quem acredita sem duvidar, desse nível elevado, da fé ilimitada. Essa fé, né, que Abraão teve ali, e além que Abraão não está aqui mais não. E a gente tem que ficar pedindo a Deus a fé de Abraão, não. Pode pedir a unção multiplicada que Abraão teve, mas a fé dele não, porque ele não está mais aqui. A gente tem que ser mais ousado. E tem que tomar cuidado também com o que pede. Porque se a gente não estiver preparado, você vai pedir sabedoria, Deus vai colocar um problema para você resolver para usar a sabedoria.
Você vai pedir paciência, Deus vai colocar alguém no seu caminho ali para você ser paciente. Você vai pedir para, não, Deus me ensina a perdoar. Deus vai colocar ali uma situação para você se encontrar com essa pessoa e você tem que ir lá fazer a parte e pedir perdão para ela, mesmo que ela tenha errado com você. Que o reino de Deus não é desse mundo. E Jesus, ele ensina a gente a perdoar, porque a gente só vai ser perdoado se perdoar. A fé do nível 3 não precisa que ninguém vai junto. E nem de sinal. Não precisa me dar sinal, não. Eu acredito e pronto, eu vou. Não precisa ninguém me estimular. Eu sei que eu preciso jejuar, por exemplo, né? Para alimentar a minha vida espiritual. Eu sei que eu preciso ter temor. Eu sei que Deus está vendo tudo que eu estou fazendo, mesmo que ninguém esteja. Vou parar de compartilhar aqui os slides. E aí a gente vai avaliar nosso nível de fé e tá tudo bem se a gente tá no primeiro ou no segundo. Dá para passar do primeiro e chegar no terceiro. 2 pessoas fizeram isso no deserto. 2 pessoas acreditaram, decidiram viver os processos. Mesmo sabendo das dificuldades que iam enfrentar. Eles foram lá, deram uma espiada na terra prometida, voltaram para falar com o povo. Olha só, lá é lindo, a terra que mana leite e mel, cidade maravilhosa, porém tem um problema. Vamos ter que enfrentar isso e isso, os inimigos estão lá, a gente vai ter que lutar. Ah, não vou não. Não vou não. Mas eles decidiram enfrentar, porque eles sabiam quem estava lutando com eles. Josué e Caleb. Quem conhece a história do povo saindo do Egito? E quanto isso não está acontecendo no dia de hoje, né, gente? Está acontecendo demais, a mesma história, só mudou o cenário, mas a história é a mesma história. Mesmo que as coisas não saiam como planejamos ou pensamos, temos que continuar crendo, exatamente. Aí alguém vai falar assim pra mim, boa, né? Mas por que então que eu criei tanto, acreditei tanto e aquilo não aconteceu? Aí a gente lembra de Tiago, pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para o desejo do seu próprio coração. Deus não vai te dar aquilo que ele sabe que não é bom para você, porque não está na hora certa. É uma bênção antecipada, você não vai suportar, você não está pronto, você não está amadurecido, porque o tempo dele é dele, não é nosso. E um dia para ele é como 1000, e 1000 dias como um. Quando falou que ele fez a terra em 7 dias, 7 dias é pra gente uma semana. Mas eu não sei o tempo de 7 dias para ele. A gente não sabe, né? O mundo espiritual cheio de mistérios, encantos, encantamentos, cheio de segredos. E a gente tem que buscar esse nível, porque quanto mais a gente tiver esse nível, mais segredos ele vai revelando pra gente, mais confiança ele vai tendo na gente, mais ele vai contar com a gente. Você conta com quem? Com quem você confia. Você conta com quem? Com quem você tem intimidade, com quem você conhece muito. E Deus não quer que a gente seja visita. Nosso corpo é o templo de morada. Ele quer morar dentro de nós. Porque a visita, você adapta a casa ali para ela. Você varre, dá uma faxina, traz a comida que ela gosta. Mas isso não é por a vida inteira. Agora, morada, habitação, não. Você conhece os defeitos da pessoa, você sacrifica ali, você se abdica para cuidar. É um relacionamento. Vida com Deus é relacionamento. Até porque Jesus vai vir buscar a noiva que está preparada. Quem tem intimidade. Ele não vai vir buscar quem está se preparando. Não vai buscar quem está se adulterando. Quem no sentido espiritual, né? Quem não respeita a palavra. E quem também não usa a fé. Porque tem várias formas da gente não estar perto de Deus, né? Tem aquela pessoa que já está explícito mesmo, que ela não respeita a Deus. Mas tem aquela pessoa também que vive uma fé emotiva, de sentimento, que também impede a ação de Deus. Tem aquela pessoa que vive em prol do outro, só ajudar o outro, só servir, acha que só de fazer as coisas para as pessoas, faz para as pessoas o que na verdade ela está precisando, em vez de buscar do alto esse combustível, ela dá até que ela não tem para o outro. E quando ela precisa usar para ela não tem. Então isso também não agrada a Deus, não. E tem aquela pessoa que está no piloto automático. Que ela serve e não busca a comunhão com Deus em casa.
já tá ali no automático mesmo. Então, são várias brechas que, se a gente não vigiar, o diabo vai enganar a gente mesmo. Se ele convenceu a terça parte dos anjos, quem somos nós para achar que ele não é capaz de convencer o ser humano, né? Vou ler aqui então pra gente finalizar o comentário de vocês. Ontem eu até falei com meu esposo que ia desistir, pois veio um desânimo. Ele falou: Deus vai te abençoar, creia. E hoje, ouvindo sua palavra, vi que eu tenho que crer e prosseguir, pois sei que serei abençoado. Exatamente. O que acontece? Às vezes a gente ouve assim, Deus está abrindo uma grande porta para você. Deus, ele vai te abençoar. Aí a pessoa, ela acha que não precisa fazer nada para ser abençoada. E aí ainda reclama, pô, mas cadê a bênção, hein? Deus não ia me abençoar? Olha o que eu tô passando, olha o que eu tô vivendo. Aí reclama, murmura. Peraí, Deus, por que isso, né? Quem tem que servir ele somos nós, não ele nos servir. E aí a gente esquece do ser abençoado, que a gente tem que ir buscar essa bênção. Vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Venham até mim, eu tô pronto. Eu tô pronto para te abençoar. Eu quero te dar tudo. É à toa que ele fala: nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que verdadeiramente o amam. E é um versículo que eu gosto muito de falar, quando ele fala assim: ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se meu povo me escutasse, eu abriria janelas dos céus e derramaria bênção sem medida. Quando ele fala: ah, se meu povo me escutasse, ele tá falando aqui pra gente nessa live: ah, se você me escutasse. Ah, se você levasse em consideração cada palavra que foi dita aqui hoje pra você. Ah, se você viver tudo isso que eu tô te orientando aqui, eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar bênção sem medida na sua vida. Mas é no meu tempo. Até porque, gente, a vida com Deus não é só de bênção física aqui, não. Se a nossa esperança se limita apenas nessa vida, nós somos as pessoas mais miseráveis desse mundo, está escrito na Bíblia. Então, é além disso. É a nossa alma. É a nossa salvação. É estar no reino de Deus para ter acesso ao reino dos céus. Que momento maravilhoso esse aqui. É tão bom a palavra em todos os nossos caminhos. É amém, é isso aí. Sabia que foi Jesus que te escolheu para eu te seguir. Ah, que legal, amém. Deus abençoe você, viu? Estou meditando em Números, está falando sobre o povo de Israel no deserto. E isso é tão importante para mim nessa fase do início da minha loja. Uma semana foi maravilhosa de vendas. Exatamente, essa live é para mim, tô com vergonha de mim mesmo. Não, Lu, não fique com vergonha de você. A palavra de Deus, ela nos constrange, mas é para promover um arrependimento, não remorso, tá? Porque remorso a gente não sustenta. Remorso a gente fala: ai, nossa, eu não devia ter feito aquilo. Aí quando sai, por exemplo, da live, quando sai da igreja, aí esquece daquilo, que o diabo, ele é salteador, ele é ladrão, ele vai querer roubar essa palavra de você. Mas Deus não está aqui para nos acusar. Ele, como pai, ele nos ensina. Então, é para que a gente consiga enxergar. Sabe por quê, Lu? Você nunca ia conseguir enxergar a sua verdadeira condição espiritual se você só ouvisse a palavra de Deus assim: Deus está abrindo uma grande porta para você. Deus tem grandes coisas para sua vida. Deus vai te dar uma família abençoada. Deus vai fazer isso e isso para você. Deus está te curando aí agora. Isso não ia promover em você nenhuma atitude de ação. Porque ia vir o primeiro problema, você ia duvidar. Mas a palavra de Deus não é só promessa. A promessa existe, mas antes disso tem uma caminhada. Não é por isso que tem várias histórias de superação aqui. A história de Jó, a história de José, a história de Davi, a história de Sansão. Várias de superações e de gente que se deu mal. Por exemplo, Salomão, né? Salomão, a gente ouve as pessoas falando aí, o homem mais sábio do mundo. Salomão. E realmente ele foi muito sábio. Ele pediu a Deus sabedoria. Mas depois ele começou a contar com a sabedoria própria, né? Ele achou que a sabedoria era dele. O que muitas pessoas não contam foi que Salomão se afastou de Deus. Que Salomão, ele teve tanta gente ali se submetendo a ele, tanto poder ali, que ele se perdeu.
se perdeu com as mulheres, se perdeu com o dinheiro. E Deus tinha falado com ele, Davi tinha falado com ele: meu filho, se você andar nos caminhos do Senhor, tudo que você fizer, você vai prosperar. Mas se abandonar os caminhos... Aí ele começou a adorar outros deuses, se perdeu. Aí a gente se apega só nas riquezas de Salomão, na sabedoria de Salomão. E o que deveria ser pregado mesmo é vigia. Porque Salomão teve sabedoria, ele teve tudo, mas ele se perdeu. Por que Salomão se perdeu? Pra gente vigiar mais e ter um nível de fé equilibrado. Porque senão a gente vai se apegar só às bênçãos e vai esquecer das dificuldades. Porque quando ela vir, a gente não vai saber lidar com ela, né? Na outra foi mais fraca nas vendas, vi através da palavra. Isso aí. Agradeço muito a Deus por ter te conhecido na rede social. 100 vezes mais de Deus. Amém! Por favor, ore por mim. Eu tomo posse dessa palavra. Obrigada por abençoar minha vida. Obrigada, tá? Mas estava com minha conta bloqueada. Mas confiei em Jesus e entreguei nas mãos dele. E ontem abri a conta e a conta foi desbloqueada. Para a honra... Amém! QR Vest. Graças a Deus. Mai, fala um dia na live sobre o casamento e os filhos, segundo a Bíblia. Falo. Vou olhar pra gente. Vou pedir Deus direção aqui pra gente falar. Olha, tem muita live de fé aqui, tá? Tem uma da mulher sábia que foi poderosa. Dá uma olhada nas minhas lives aqui embaixo. Tem uma sobre como vencer a ansiedade. Tem um Instagram Instagram de fé, escrito Café com Fé BH, tá? Vocês podem acompanhar, que lá tem devocional segunda e quinta, 8 horas da manhã. Se você gostou do devocional aqui é só terça-feira. Lá é segunda e quinta, então a gente faz 3 vezes na semana. E lá tem link pro canal do Telegram também, tem alguns áudios lá, tá? Colocando em meu coração essa semente. Amém, isso aí. Inaugurei minha loja ontem, estou confiante em Deus que Ele vai prover muitas vendas. É isso aí, Jenny Fashion. Confia e bora fazer a nossa parte aí, que eu tenho certeza que quanto mais Ele vê que você está se esforçando. E outra coisa, o que a gente pede para Deus tem que ser para glorificar o nome dEle. Tudo que for só para beneficiar a gente, eu já fiz várias lives assim falando, né, gente? Ele não vai... tudo que Deus faz tem um propósito por trás. Tudo que Deus faz tem um propósito. E o propósito é em prol de abençoar a vida de pessoas. Então, até para você abrir uma loja, qual o seu propósito? O que você quer com essa loja? Tá, é para mim resolver algum... É por uma necessidade, tá? Mas mesmo que seja por uma necessidade, trate de encontrar um porquê. Porque senão você não vai sustentar. Vai ficar naquele nível de fé 1 lá. Vai vir o primeiro problema, você vai reclamar, vai colocar a culpa em todo mundo, no banco, do dinheiro emprestado. Até quem te deu uma dica ali, te orientou alguma coisa. Ou você vai falar que foi os outros que amaldiçoou, porque falou que não ia dar certo e não deu certo mesmo. E não vai ser autorresponsável. Então, busque um porquê e um objetivo. Tudo tem que ter um porquê e um objetivo. Tem que ser em prol de algo. E o propósito acaba que o financeiro vem. Porque te motiva a entender que, por exemplo, eu vou vender roupa porque eu quero proporcionar momentos felizes, quero fazer parte ali de momentos da vida dessa mulher, dos momentos que ela vai estar com a família, com os filhos, com o marido, no trabalho. Eu quero que ela se sinta empoderada, eu quero que ela acredite no potencial dela através da roupa que ela veste, eu quero que ela entenda que roupa não é só um pedaço de pano, eu quero que ela veja, quero que ela entenda o sentimento que tem por trás disso. E aí você vai, isso vai te impulsionando esse propósito, porque você começa a receber os feedbacks da cliente. Poxa, aquela roupa, que isso, mudou a minha vida aquele dia, nunca mais vou esquecer dessa roupa que eu usei, nossa, muito obrigada, as suas dicas aqui da sua loja mudou até meu casamento. Aí você vai vir um motivo por trás, entendeu? Então, propósito é isso, é em prol de abençoar a vida de alguém com o seu trabalho. Isso é propósito. Não é só sobre si, é sobre os outros, tá? Amei. Se apagar a vigia... Se apegar à vigia e não só às bênçãos. Isso aí. Que live. Amém. Graças ao Senhor Jesus, né, gente? Você nos desafia a ter fé.
mas nunca mais havia assistido seu Café com Fé e hoje a palavra foi pra mim. Sério, eu tenho certeza que foi o próprio Deus que te trouxe. Cada um de nós que estamos aqui, né? Deus vai te usar cada dia mais, pois a sua palavra edifica. Não é minha não, ó, a palavra não é minha, mas eu agradeço. Edifica muitas pessoas. A sua fé faz com que a gente busque mais a presença de Deus. Amém. É isso aí, a gente tem que se colocar à disposição, né? Ser esse testemunho. Vamos finalizar aqui, né, gente? Senão eu vou ficar aqui. Não vou ficar aqui o dia inteiro, porque se tem uma coisa que eu gosto é de falar de Jesus, a vida espiritual, que é uma necessidade que a gente tem, né? E eu sei que muda a vida. Eu sei que muda porque mudou a minha e vai mudar a sua se ainda não mudou. Eu tenho certeza se você colocar em prática isso aqui que a gente aprendeu. Então vamos lá fazer uma oração pra gente ter um dia mais abençoado ainda. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigada por cada ensinamento, pelas exortações, pela direção, por trazer luz para a escuridão, para aquilo que a gente não estava enxergando. Se não tiver luz, como que a gente vai agir? Como que a gente vai entender e saber o caminho certo? E o Senhor é tão misericordioso, tão apaixonado por nós, que o Senhor separou esse momento especial para alimentar a nossa alma, para cuidar da gente. Não somos milhares de pessoas aqui, mas somos o suficiente, porque uma alma transformada já é motivo de festa no céu. E se uma alma que está aqui decidir entregar a vida para o Senhor de verdade, se voltar, se consertar, já valeu todos os anos que eu estou na fé, já valeu, meu Pai, todo o propósito do Senhor nessa terra, porque uma alma tem muito valor, e nós sabemos o valor que nós temos para o Senhor, e ensina-nos a valorizar o Senhor como o Senhor nos valoriza, ensina-nos a dar mais atenção a cada ensinamento e a verdadeiramente honrar o Teu nome aqui nessa terra com a nossa vida, porque é isso que o Senhor espera de nós, que a gente venha deixar o Teu nome mais famoso, que a gente venha mostrar que há esperança, que há vida, que há transformação, há abundância sim de dentro para fora na vida daqueles que são transformados pelo Senhor. E é isso que eu profetizo aqui nessa live sobre cada um de nós, sobre cada mulher, cada pessoa, homens também que estão aqui nessa live. Meu Pai, vidas transformadas aqui, que o Senhor venha restaurar o interior de cada uma dessas mulheres que estão aqui, que o Senhor venha apagar todo o passado, que o Senhor possa perdoar, que o Senhor possa arrancar todo o buraco, todo o medo, toda dúvida, e desça com a injeção de gozo na alma, de alegria, como um sinal sim, de que quem está falando não é um homem, não sou eu, é o Senhor que está chamando essa pessoa para uma vida transformada, uma vida de intimidade com o Senhor. Ajuda-nos, ensina-nos a ter esse nível de fé sobrenatural e a cada dia mais buscar isso, porque nós sabemos que depende apenas de nós. Muito obrigada, meu Salvador. Entregamos em Tuas mãos esse dia, essa semana e a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gente, Deus abençoe vocês. Vai ficar salva aqui a live, tá? Quem quiser assistir depois de novo. Depois maratona aqui, que tem muita live de fé. Quem quiser acompanhar o Instagram Café com Fé BH, vou digitar aqui. Coloca lá assim, ó. Café com Fé BH. Lá tem devocional. Segunda e quinta-feira, tá? E tem um link lá também no perfil, que tem pra entrar no Telegram. E também o YouTube de fé. Tá bom? Tchau, tchau. Deus abençoe vocês.